Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar sobre cosmovisão bíblica, mordomia acerca dos negócios, e o podcast do Tela quer te inspirar, fazer você pensar fora da caixa. E hoje nós temos uma história muito relevante aqui para o Tela e esperamos que seja para os amigos do Tela também. É sobre a história do Paulo Oliveira, isso mesmo, um dos fundadores do Tela, mas preciso referenciá-lo também como ex-vice-presidente da Bolsa de Valores, criador de um negócio absolutamente revolucionário chamado Bolsa OTC e ainda é presidente do Instituto Renovo de Educação. É um cara focado na educação. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui e com esses chapéus aí que você falou, né? Tanto educação quanto empreendedorismo. Muito bom, muito bom. E olha, você que está conosco aqui, fica até o final, porque a gente tem um presente para você de 2024. Paulo vai trazer a sua visão, um homem, né, conectado ao mercado, ainda ao mercado financeiro, ao mundo dos negócios, nessa questão de desenvolver aí a bandeira da cosmovisão bíblica dos negócios. Então, o Paulo vai trazer para a gente uma previsão, uma visão, né, do seu ponto de vista, como vai ser 2024. Quando começa o ano, todo mundo quer saber, né? Vai ser bom, vai ser ruim, vai ser desafiador. E o Paulo tem coisas preciosas que ele já me contou aqui numa outra oportunidade. Eu fiz questão de trazer como um presente mesmo, porque muitas vezes é uma palavra que nos faz virar a chave e enxergar mais longe. E o Paulo tem essa capacidade, essa unção aí de, através da palavra, abrir a mente e fazer a gente enxergar mais além. Paulo, me conta um pouquinho do início da sua jornada. A gente pode dizer que boa parte da sua história, da sua vida, é educação, né? Eu sei que seu pai era um cara apaixonado por educação, fez muitas faculdades e ele, de alguma forma, incutiu isso em você também. Então, a educação, ela moldou o teu teste vocacional, mas ela permeia a sua história como um todo, né? É verdade, né? Eu tenho mais 3 irmãos, né? Somos 4 irmãos, meu pai e minha mãe, são 6 a família. E eu lembro, ficou para mim gravado isso. Meu pai, ele fez medicina na Federal do Rio, meu pai negro, do Espírito Santo, capixaba, foi para o Rio de Janeiro na década de 50, era o único negro da turma dele. Puxa vida, a fazer medicina, né? Uau. Que era o topo ainda é o topo da pirâmide de universidade no Brasil. Perfeito, né? E então, assim, e depois, naquela época, dentista, né? Odontologia era uma especialização de medicina, como até nos Estados Unidos, por isso chama cirurgião dentista, porque é uma especialização de cirurgia bucomaxilo. Então ele resolveu fazer bucomaxilo, virou dentista, fundou, um dos fundadores da Federal de Odontologia do Espírito Santo, e veio para São Paulo no final dos anos 50, começo dos 60, já casado com a minha mãe, para fazer a pós dele aqui na USP em Saúde Pública. A nossa vizinha aqui, né? A USP aqui do ladinho. Né? Estamos aqui do lado da USP. Você vê que a educação... Se bem que na época é a Pinheiros, né? Ele é a faculdade de medicina aqui que fica lá na Doutor Arnaldo, na Pinheiros. E ele já era cristão, Paulo, nessa época? Então, meus pais, os dois, sempre foram cristãos de família e se conheceram porque meu pai foi um dos fundadores da Junta de Mocidade da Convenção Batista Brasileira, que eles chamam de JUMOC. Isso. Então ele era o presidente do Congresso Nacional de Jovens, que aconteceu em Vitória em 56, sei lá, agora nem sei a data. E foi o 3º Congresso Nacional de Juventude, foi em Vitória, primeiro foi no Rio, depois em São Paulo, depois em Vitória. E a minha mãe era congressista, minha mãe era da PIB, Primeira Igreja Batista de Santos. Então, quer dizer, ele era o presidente do Congresso, ela era congressista, se conheceram lá. Então eu sou fruto de... Esse movimento da educação. Nasceu no berço da educação. E o que eu achei interessante, porque ele veio para São Paulo, para a USP, e nunca mais saiu. Então, fast forward, porque essa história dele é muito comprida, ele fez faculdade de ciência, de estatística, matemática, fez mestrado em ciências sociais, e o doutorado dele na USP foi em antropologia. Uau, que então, diversidade aí, né? Quando ele prestou a banca, gente vai ter uns 70 e poucos anos, quando ele fez o PhD em antropologia, fizeram uma homenagem. Porque imagino, os 6 membros da família são USP. Então, e tem 2 doutores e 2 mestrandos lá, né? Tudo USP. Então a família realmente é o que eles chamam de família uspiana, né? E a minha
educação foi forjada olhando para a educação. Meu pai é autor de livro didático de matemática e de ciências. Eu era personagem do livro lá dele. Você estava lá nas entrelinhas do livro. Paulinho. E eu tinha que era o personagem que fazia as continhas e tal. E ele mandava a gente fazer os exercícios mesmo, para poder gerar exercícios para o livro de matemática. Ele é amigo do Scipione. E naquela época ele fazia livro de matemática para o Instituto Nacional do Livro. Essa aptidão da matemática tem alguma relação depois de influência com a tua vida no mercado financeiro? Não necessariamente. Olha, exatas foi uma coisa que com certeza... Meu pai é maluco, né? Porque ele começou com biológicas, e depois ele passou para exatas e no final ele estava em humanas. Então ele transitou as 3 áreas. Mas eu sempre fui focado em exatas. E eu já queria ser engenheiro com 9, 10 anos de idade. E aí eu fiz o teste vocacional, que deu engenharia, foquei nisso aí, fiz a faculdade de engenharia, no ano seguinte entrei em física. Então, meu negócio é bem exatas mesmo, e fui acabar trabalhando no mercado financeiro. Diverso, né? Ô Paulo, você sempre está falando sobre a questão da educação, da importância, né, de se entender sobre educação. Que o povo ele tem um desenvolvimento a partir da sua visão do conteúdo. Como que isso mistura com a igreja? Porque você comentava mais cedo aqui nos bastidores, né, da importância da igreja no tempo atual entender o valor da educação. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua visão sobre isso. Então, esse é um assunto que só ele merece um podcast todinho, porque entender igreja é entender a educação. E isso, ao longo da história, teve fases. Então, quando você pega o cristianismo, ele começa como algo que está longe do lado acadêmico, teológico, educacional, já que a educação, né, pensando nas sociedades daquela época, lá 2000 anos atrás, tinha muito a ver com religião, né? Então, no caso judaico, a educação, como a Bíblia fala de Paulo, que foi aprender aos pés de Gamaliel. Então ele aprendia a Torá, mas ele aprendia a ler hebraico, aprendia a ler grego, aprendia filosofia. Então era a relação mestre-discípulo. E a melhor educação é essa, mestre-discípulo, que é um modelo grego, chamado de modelo clássico. E depois a igreja, ela criou na Idade Média um certo obscurantismo, porque a educação ficou isolada por uma elite do Mas isso foi intencional, Paulo, você acha? Não foi intencional. Na verdade, quer dizer, é misturado. Por isso eu falei, vale um podcast, porque nós estamos falando de 1.500 anos. Tá. Então é muito tempo para dizer uma coisa só. Sim, claro. Então você tem lá, o cristianismo começa, quando o Império Romano está forte, nos pobres. Eram os escravos, as mulheres e os desvalidos que eram cristãos. E tem até alguns mapas de expansão do cristianismo, você vê claramente isso. Ele cresce em lugares que não eram sofisticados e jamais com a elite romana. Então, os gregos e os romanos desprezavam o cristianismo como uma religião de ignorantes, como uma crendice. Como é que alguém vai acreditar que uma pessoa morreu e ressuscitou? Isso fere a ciência. Então, a intelectualidade, né? A razão. Que inclusive não eram nem mitológicos nem místicos. Então, para eles, religião, os deuses do Olimpo que os romanos transplantaram, era coisa para pacificar a plebe. Quer dizer, o cara que pensa mesmo, filosófico, ele não acredita nisso. Então, e não dá para acreditar, porque os deuses romanos e gregos, eles são totalmente humanos, né? Sim, verdade. São passionais, tem inveja, tem morte, assassínio, sexo. Quer dizer, não tem nada a ver com Deus. Então, a igreja teve que, por isso que eu falei que é um assunto vasto, a igreja teve que se defender com os pais da igreja para explicar que o valor do cristão e do cristianismo era muito superior a uma religião normal. Era uma religião que explicava a filosofia. Então houve uma aproximação com a filosofia romana, e isso, você pegar lá o final do Império Romano, Santo Agostinho, estava no auge. Então já era um negócio assim, com muita educação e com muita teologia, que é aí que nasce o estudo da teologia, que é quando não tem mais um apóstolo, nenhum seguidor de Jesus para dizer como é que a coisa funciona. Você tem que ter gente, bispos se reunindo, sínodos, pensando e fazendo concílios e chegando a conclusões, né? Então, a teologia nasce aí, e a teologia é a origem de todas as educações. Só que aí o Império Romano é destruído, 425, e aí então toda a civilização ocidental em 100 anos desaparece. Uau! 100 anos depois, não tinha nenhum rei na Europa que fosse alfabetizado. Eita!
Então, Aboliram a educação. porque quem que tomou o poder? São os vândalos, Tá, que os não godos, tinham- ostrogodos, sim. francos, lombardos, né? Todo esse povo que invadiu e que deu origem à nova geopolítica. Então, Ou os seja, países... não era valor para eles, eles dominaram e levaram, imprimiram essa Então a igreja ela sai perspectiva. do Estado e ela se refugia no clero, nos mosteiros. Então a educação fica um negócio guardado Entendi. em um lugar que é a igreja. E o Papa, obviamente, é um grande poder. Todos esses reis se cristianizam, então eles são cristãos, mas é muito místico. Entendi. É uma relação que não é de educação. E isso se perpetua na Idade Média com o clero sendo altamente educado, a nobreza, com algumas exceções, porque esses nobres vão sofisticando. Então, muitos nobres são altamente educados, outros não, e o povo, zero. Zero. Ou seja, saiu de lá do povo, dos pobres, e foi para o outro extremo. Exatamente, essa transição que ele já fez. E a reforma, que é 1500, ela traz esse valor da educação de volta. Então, porque quando você fala sola scriptura, que é um dos 5 solas, né, da reforma, Martinho Lutero. Martinho Lutero e o Calvino, né, que estabelece isso, a institutas, né, que institucionaliza isso. Como é que você pode ter sola scriptura se você primeiro não tem Bíblia para ler? Que é um livro inacessível, manuscrito. Então a tecnologia, que é, no caso, a imprensa, ela possibilita que a Bíblia expansão esteja disso. na mão das pessoas. Segundo, a Bíblia está em latim. Quem sabe ler latim? Então o Lutero traduzir. traduz o Novo Testamento para o alemão em 11 meses que ele fica escondido lá, tentando fugir da Igreja Católica. E aí o Tyndale e outros mais vão para o inglês e outras línguas. Então a Bíblia começa a ficar na língua que as pessoas falam. Mas as pessoas falam, mas não vão na escola. Então não tem sola scriptura se o cara não for alfabetizado. Sim, não consegui ler, nem entender. Então a reforma, ela é um grande propulsor de educação. E isso, um exemplo típico é Genebra. Eu sei que você vai me perguntar depois, né, da nossa viagem, nós vamos voltar nesse a gente assunto vai falar aí. um pouquinho sobre a Porque- viagem que vai ter esse ano aqui lá para Genebra, para o berço, né, desse pedaço da O história que o Paulo caminho tá da contando reforma. Então isso passou por ali, porque o primeiro hospital para não religioso e não nobre é Genebra, escola pública. Então esse conceito de educação é um conceito protestante. Olha que interessante. E como que a igreja hoje enxerga isso, ou melhor, ela enxerga a importância da educação? Porque você comentou que no início aqui vamos chamar da colonização do Brasil, né, ou do desenvolvimento do cristianismo no Brasil, tem uma fase que não está muito ligada à educação. E hoje tem uma preocupação da nova geração de como é que vai sustentar, né, a nova geração. Como que isso se mistura aí, na sua visão, educação e igreja? Trazendo para o caso do Brasil aqui. Então, o caso do Brasil também é interessante. Pouca gente percebe isso, mas por que nós estamos em São Paulo? Que é a maior cidade do país e a maior Da América Latina, enfim, é uma das 10 maiores do mundo, né? Acho que está entre as 5 maiores do mundo É. e a maior da América Latina. Não, América Latina não, porque a América Latina inclui o Estado do México, que é maior. É a maior da América do Sul. Tá bom. Então, São Paulo é a única cidade do Brasil que foi fundada sem um pensamento econômico. Ela é a única cidade que não está na costa, ela está no interior, e é fundada com um colégio. Então, Verdade. a razão da educação, da formação de São Paulo foi a educação. E o nosso marco zero aqui é o pátio do colégio. Parte do colégio, isso E mesmo. os jesuítas vieram para fundar uma escola para evangelização dos índios. Então, o propósito deles era interiorizar o cristianismo numa disputa, porque nós estamos falando de 1554, numa disputa com o protestantismo. Então, eu acabei de dizer que a reforma protestante foi o grande impulsionador da educação, e a reação, que é chamada, inclusive, na história de contra-reforma, foi a reação católica. Primeiro, tentando matar os protestantes, que teve guerra, o Zwinglio morreu com a mão na espada, e a França destruiu os huguenotes lá na noite de São Bartolomeu. Então teve uma reação militar, uma reação política de Porque o perseguição. Estado se misturava com ali Todos os reis eram católicos, e aí o Papa falou morte aos hereges. O Lutero não morreu porque o príncipe lá segurou ele. E agora, teve uma reação também dizendo
eles têm razão no que eles estão falando. Uhum, A igreja está muito apoiada em superstição, crendice e o relicário lá, que são as relíquias. uhum, Então, tem que ter Bíblia. E aí é formada a Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, que são jesuítas, foco em educação. Então, eles vêm para o Brasil para evangelizar os índios e educá-los no cristianismo. Então, a nossa formação aqui da cidade é educação. Quando vêm os protestantes, que aí é uma história comprida também, mas é 300 anos depois, quando Dom Pedro II abre a nação a ter igrejas não católicas, os protestantes vêm também com educação. Então, os batistas, metodistas, presbiterianos, eles começam igrejas e começam escolas. A segunda entidade privada mais antiga do Brasil é o Mackenzie. O verdade. Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, que hoje é uma universidade muito importante. Então, a educação tradicional evangélica, ela vem aí. O que, replicando talvez até um modelo medieval lá, quando o pentecostalismo cresce, esse senso de educação não é tão forte. Porque, de novo, os pentecostais vêm das classes baixas. Promovendo ou prometendo a prosperidade. O Espírito Santo, as emoções, o batismo, o sentir. Mas deixou de fora a importância da... Ela não focou na educação, o que já mudou. Já mudou. A Assembleia de Deus hoje tem um grande foco em educação. Mas eu conheci pessoas que... Eu lembro quando eu estava na faculdade, fui com um amigo gostava de fazer trekking. Fomos lá para Agulhas Negras, no meio do nada. E andando lá no meio do mato, 2 dias de caminhada no meio do mato, encontrei um caminhoneiro com um amigo dele numa pedra lá. O caminhoneiro está evangelizando amigo. Uau! No meio do nada. O cara era viciado, drogas, uma história de conversão profunda. Pegou o amigo dele e foi lá. E quando ele estava lá falando, chegamos nós dois, cristãos. Ele falou, Deus mandou vocês aqui. Nós 3-1 lá, o cara se converteu. Que legal. Chorou e tal. E eu falei, vamos batizar esse cara no riozinho aqui. Batizou? E aí, então, vamos aproveitar barba e cabelo ali. Aí eu falei, mãe, agora você tem que ler a Bíblia e tal. Aí o cara que tá convertendo, ele falou, não, ler a Bíblia não. Uau. Eu falei, ler a Bíblia não? Não, como assim? O que esse cara tá falando? Aí ele disse, a própria Bíblia diz que não é para ler a Bíblia. Meu Jesus. Eu falei, esse versículo eu gostaria de conhecer. Esse eu não conheço. E aí o que ele falou, a palavra mata, o Espírito vivifica. Então, é uma visão pentecostal antiga, de que se você começa... Completamente distorcida. Se você começa a estudar muito, entra um monte de minhoca na cabeça e você perde a espiritualidade. Então, mas aí é um extremo, né, muita erudição, né? Você perde o tato ali do espiritual, mas estamos falando do extremo, né? Então, agora o fato concreto é que dizem estatísticas, aí eu tentei ir atrás dela, não achei a base, mas que 70% dos jovens evangélicos que entram na universidade saem da igreja. Essa é uma estatística do Barna, que ele fez lá dos Estados Unidos. Né? Então, isso quer dizer que boa parte dos filhos dos evangélicos ou dos cristãos, eles deixarão de ser cristãos. Isso é muito grave, né? Porque isso estamos falando da continuidade do evangelho no país. Como que resolve isso, Paulo? Então, o problema aqui é cosmovisão. Né? Cosmovisão, a palavra cosmo aqui nos remete a espaço, fica meio longe, né? O inglês ele fala worldview. Visão... É visão de mundo. De mundo, perfeito. Então, é melhor até, né? Facilita, né? Para não ser mais distante, né? Fica muito filosófico, né? Cosmovisão, parece um negócio etéreo aí. Visão de mundo é a maneira como eu enxergo o mundo. É o meu ponto de vista, é o meu referencial. Né? Como eu falei, eu estudei física. Na física existe um conceito chamado referencial inercial absoluto. Porque o referencial é o que diz como que as coisas acontecem. A partir do lugar que eu estou, como eu observo, eu tenho uma impressão e uma avaliação do mundo. Então, exercício de física clássico, se você está dentro de um vagão de trem olhando o menininho bater uma bolinha, para quem está no vagão olhando aquela bolinha, ela está fazendo um movimento retilíneo. Porque o referencial dele é móvel, ele está no vagão. Para quem está na plataforma vendo o trem passar, aquela bolinha faz uma parábola. Porque o referencial dele já é mais fixo. Ele está num lugar que está aparentemente parado e é o vagão que está em movimento. Mas, na verdade, a Terra está girando. Então, para quem está no espaço, aquela bolinha está fazendo um helicoidal. E, indo para o final da história, da física, a Terra está trasladando em torno do Sol e o Sol está andando em direção à Vega. Então, se você for imaginar qual que é o movimento, se você pensar quem está em Vega olhando isso,
não dá nem para pensar. Difícil. E se o menininho pensar nisso, ele não pega a bolinha. Porque para ele basta entender que ela está andando em linha reta. Sim. Agora, na física, para calcular a trajetória de um foguete, você precisa colocar o seu referencial em Vega, que é o referencial inercial absoluto espacial. Porque, óbvio que um foguete, quando ele vai, se ele voltar e não imaginar que a Terra gira, ele sai do Atlântico e volta no Pacífico. Se ele não imaginar que a Terra está trasladando, ele chega num lugar que é verão e ele está no inverno, do outro lado da elipse. E se ele não pensar que o Sol está andando, ele vai chegar num ponto de espaço onde todo o sistema solar já passou. Então, o referencial inercial absoluto é aquele que explica todas as coisas e que não pode ser questionado. Bom, esse referencial inercial absoluto no cristianismo é Jesus. Ele é a rocha inamovível. Então, quando eu estou em Cristo, eu enxergo as coisas como elas realmente são. E por isso Paulo fala em 1 Coríntios visão de mundo, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual compreende as coisas humanas. Então, um cristão tem que ter uma cosmovisão cristã. Ele tem que enxergar o mundo do ponto de vista de Deus. E isso é educação. Então, os valores de certo e errado, de bom e ruim, de agora ou depois, eles mudam de acordo com o seu referencial, a maneira como você enxerga a sociedade. Interessante. Então, a educação religiosa tem que passar uma cosmovisão a um ponto tal de que um jovem de 13 anos, portanto um adolescente, tem a condição de responder mansamente a razão da sua fé, a esperança que há nele, a todos que perguntarem. Então, isso é educação. Então, por isso que nós temos o Instituto Renovo de Educação, porque a grande obra da igreja é educar a sua nova geração com os valores cristãos. Não apenas aculturá-los aí num culto, ou atraí-los com prosperidade ou espiritualidade. E eu vou dizer já bem claro aqui, eu não tenho nada contra a prosperidade. Vamos falar sobre ela, né? E muito menos contra a espiritualidade. Os negócios empresários, né? Muito menos a espiritualidade, porque é o que... Mas a âncora da sua fé, o que Romanos 12 fala, é que o nosso culto é um culto racional. Então, se a minha razão não entendeu, a minha emoção vai comandar. E por isso a importância da educação. Paulo, eu recebi aqui uma entrevistada, Marcela, e ela comentou da dificuldade quando ela percebeu que o prédio onde a gente grava aqui o podcast, né, para quem não conhece, né, estamos aqui dentro de uma estrutura de um colégio CRE, em São Paulo. E ela comentava comigo a dificuldade que ela estava de procurar escolas por conta daquela questão de ideologia de gêneros, Halloween e tudo mais. Ela falou assim, puxa, tá difícil. E aí, é nesse ponto que entra, então, o papel das igrejas, entender essa função da educação e juntar as duas coisas. Você tem um instituto, né, presidente do Instituto Renovo, que ajuda nessa missão de entender que cada igreja pode ser também uma escola. Isso. Porque o Calvino falava isso, uma igreja é uma escola. E como eu acabei de dizer, quando as religiões tradicionais começaram a evangelizar o Brasil, criaram instituições de ensino, que algumas permanecem, como eu falei do Mackenzie, outras sofreram várias crises e problemas, vários colégios evangélicos fecharam, e agora estamos retomando isso. Por quê? Primeiro, uma razão pragmática. A igreja tem que pensar em educação, porque cada vez será mais difícil converter um católico para ser evangélico. Na década de 70 para 80, você tinha 75% de católicos no Brasil. 80% de católicos no Brasil. E aí os evangélicos cresceram fortemente na década de 90, ano 2000, média de 1% de conversão de católico para evangélico. Ah, ok. Então houve uma mudança ali de religião, vamos dizer assim. Por quê? Porque o católico era nominal, ele tinha um misticismo, era um católico que não ia na missa, não lia a Bíblia e não acreditava no que a própria igreja católica falava pela tradição. Tem coisas que o tradicionalismo... Que era distante, né? Distanciava o tradicionalismo dá uma segurança, mas ao mesmo tempo tira o contato com a realidade. Você fala, faz um monte de coisa, veste um monte de roupa, acredita em um monte de conceitos que não tem nada a ver com você hoje. Sim. Que tem a ver com 1.500 anos atrás. Então, o evangélico veio com o espiritual, veio com prosperidade, converteu. Então, e é ideal, porque um homem de 30, 40 anos se converte, ele já entra de dízimo. E a criança fica lá nos fundos ouvindo história de Papai Noel, conto de fada e Bíblia. E mistura. Então, o Jesus que andou sobre as águas e multiplicou os peixes, e a fada que
fez o desejo de se tornar realidade, e o Papai Noel que dá presente, mas é um santo, tudo na cabeça da criança vira uma coisa só. Quando ela descobre que o coelhinho não existe, Papai Noel não existe, Jesus também não existe. Então Entendi. você precisa educar a criança com uma cosmovisão cristã. Então o trabalho de educação é mais importante agora porque está mais difícil pegar esse 1% e trazer para dentro, porque hoje nós temos já, o censo vai mostrar aqui, entre 25% e 30% de evangélicos. Então o católico que restou é o católico mais convicto. Que é a maioria, que é a grande maioria. Ainda é a maioria, e é um católico que é católico graças a Deus mesmo. Então, eu sou católico. Já existe um movimento de ex-evangélicos voltando para a Igreja Católica. Uau! Porque sentiram que a tradição e a segurança da igreja, vis-à-vis os escândalos que acontecem na igreja evangélica, eles preferem voltar. Então você vê que o movimento mudou, e se a igreja não for capaz de segurar a sua nova geração dentro, essa estatística da universidade aí é terrível, ela tem que ter uma cosmovisão cristã. Então hoje eu já ouvi pastores falando, e eu tendo a concordar, que é mais estratégico abrir uma escola do que abrir uma nova igreja. Olha isso, que interessante. Então tem que investir numa escola. E o Instituto Renovo, ele apoia, propicia e ajuda, porque educação é uma responsabilidade dos pais. Educação não é uma responsabilidade do Estado. Falando de cosmovisão, você pode ter uma cosmovisão que a gente chama de bíblico-teísta, que é a cosmovisão que acredita que Deus é o Deus da política, é o Deus da economia, é o Deus da educação, é o Deus da religião, é o Deus do social, das obras sociais. Essa é uma visão teísta, bíblica. Deus é Deus de tudo. Existe uma visão... Onipresente e onipotente. Exatamente. Existe uma cosmovisão cristã, que é cristianismo, mas assim, tem assuntos que não é de Deus. E isso, depois o próprio Agostinho começou com esse negócio, quando falou da cidade, né, dos homens, cidade de Deus. Então, política não é coisa de Deus. Isso, segmentar isso é um problema, um perigo, né? Economia não é negócio de Deus. Juro não é negócio de Deus. Inclusive é pecado, usura. Então, quando você separa didaticamente, essa palavra grega cabe aí bem, o que é o que não é, o que aconteceu foi que a visão cristã ficou guardada para religião, educação, social. Agora, a terceira cosmovisão que tem aqui, que ganhou muito espaço, é a cosmovisão humanista. Então, não é Deus, é o homem que é o centro de tudo. E essa cosmovisão é ensinada nas escolas, essa cosmovisão permeia muitos cristãos, que são humanistas na essência, que é um movimento, como o humanismo diz, que veio no Renascimento e tudo mais, dando origem a um Estado laico, que é outro assunto legal para falar. E o último é uma cosmovisão socialista, que coloca o Estado como principal. Então, o homem gira em função do Estado. E, claro, os partidos de esquerda têm uma visão socialista ou comunista. Como hoje falar comunismo quebrou, que não tem nenhum lugar do mundo em que o comunismo deu certo. Então, ninguém mais fala comunista. Mas fala socialista, que é mais... É mais chique. Só que o resultado é o mesmo. Então, quando a gente olha a cosmovisão, tem que tomar muito cuidado. Porque se eu pergunto para as pessoas, você acha que é dever do Estado educar o seu filho? Muito cristão diz que é. E não é. É dever do pai educar o filho. O Estado tem que apoiar, ajudar e não atrapalhar. Então, terceirizar a educação, colocar o seu filho para estudar numa escola pública que vai ensinar ele a ser ateu, não tem nenhuma graça. Então, hoje, as pessoas estão percebendo a importância de uma educação confessional e estão pagando para tirar o filho de uma escola pública e estão pagando para tirar o filho de uma escola privada humanista, e aí, inclusive, algumas católicas são humanistas, e trazendo para uma educação cosmovisão cristã. Então, nós fundamos há 30 anos atrás a AECEP, que é a Associação das Escolas Cristãs de Educação por Princípios, e Educação por Princípios tem uma visão bíblica teísta. Então, você tem no Brasil 150 escolas hoje que seguem essa orientação, e o CRE é a mais antiga. 150 é um número bom, mas é uma gota. É uma gota no oceano, né? E o Instituto, a função do Instituto é ajudar as igrejas que querem abrir uma escola, é isso? Isso. Você tem 3 coisas que são importantes aqui. A igreja, ela tem o público e ela tem o prédio, que geralmente está ocioso a semana inteira, porque só usa de sábado e domingo. Então, muitas igrejas têm uma estrutura que daria para começar uma escola. Sim. E tem as crianças lá.
Depois você tem que ter uma gestão acadêmica que faça com que a escola funcione como um negócio. Então, o Instituto Renovo apoia no lado de regularização. Então, o MEC, a papelada, a documentação, todo o processo de criação de escola aqui não é simples. O Estado ele é bem criterioso. Então, tem um monte de coisas, as dimensões do prédio, a adequação das salas e o currículo, todas essas coisas. E ajuda com a gestão acadêmica de treinamento e formação dos professores, porque esse professor ele tem que ser cristão na cosmovisão. Não adianta o dono ser cristão, um pastor eventualmente, um homem de negócio cristão, mas seus professores que estão ali no dia a dia não estão conectados. E não adianta o professor ser cristão e ter uma cosmovisão humanista, porque quem estuda educação, eu estou falando porque minha mãe, educadora, meu pai, educador. Meu pai foi um dos fundadores do Mobral e foi também um dos precursores da reforma de ensino, que naquela época chamava os experimentais, os escolas experimentais, que deu origem à mudança para quinta série, sexta série. Essa reforma aconteceu na década de 70. Então, minha mãe, diretora de escola, fez educação na USP. Eu era 9 anos de idade, porque minha mãe, ela óbvio, fez educação na escola normal, né, lá em Santos, como eu falei. Então, com 18 anos, ela era professora, como eram os professores daquela época. E aí depois, todos, e hoje é lei, tem que ter uma faculdade. Então, na década de 70 para 80, ela fez faculdade de educação na USP. E eu ia lá brincar. Então, Gilberto Freire e todos esses ícones de educação, eles são educação humanista. E quando você estuda e aprende, mesmo que você não perceba, você está pensando de uma maneira humanista. Está moldando, modelagem. Para não dizer socialista. Então, o professor tem que passar por um treinamento, uma revisão muito forte para ser um professor cristão no modelo de educação princípios. E o Instituto Renovo dá esse banho de loja, vamos dizer assim, também com os professores. E a terceira coisa que falta aí é dinheiro. Então, na nossa conta aqui, para abrir uma escola em São Paulo, você tem que ter um investimento de R$2 milhões. Porque você tem que comprar todo equipamento, carteira, lousa, essas coisas assim. Você tem que bancar um prédio que tem uma estrutura mínima de poder fazer. E aí, claro, se a igreja tem um prédio, já é um custo a menos. E você tem que bancar o tempo que a escola não atingiu o break-even. Ou seja, ela tem que começar com por volta de 100 alunos, que vai ser um infantil, e o que chamava de pré antes, né? E o primeiro, o segundo ano, e cada ano ele vai crescendo. Então vai demorar uns 5, 6 anos para uma escola atingir um break-even, se for bem administrado. Esse é um ponto importantíssimo também, né? Gestão. Então o Instituto Renovo, ele apoia, e nós começamos agora a criação de um fundo, que é um fundo, um endowment, que você pode investir em educação. Interessante. Então, a ideia é que, e eu já aproveito aqui, aproveito você que está me ouvindo aqui, se você é um cristão e está procurando uma causa, essa causa no Brasil chama educação. Porque o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. O Brasil é um único país que tem a condição de formar uma nova geração mais cristã do que a atual. Eu vou repetir. O Brasil é o único país no mundo que tem a condição de formar uma nova geração mais cristã do que a atual. Porque a Europa, ela está decrescendo vertiginosamente. É uma sociedade pós-cristã. Os Estados Unidos é o maior país cristão do mundo, muito maior do que o Brasil, muito mais rico, mas a cada ano tem menos. Ou seja, não vai ser por muito tempo, né? O gradiente lá é o contrário. Assim. E em lugares como a África, tem países que estão sendo evangelizados. A Coreia já está numa fase também de a nova geração ser menos cristã que a atual. Então, o Brasil é o maior país cristão do mundo que consegue ser cristão, e aí vamos chegar no Tela também nessa história, que consegue ter uma geração com valores cristãos. Então, se eu estou procurando uma causa, eu investiria em educação. E você pode investir isso através do Fonte, que é um endowment criado para preservar o dinheiro. Endowment é um instrumento de financiamento que os americanos têm, e hoje está no mundo inteiro, para a educação deles. Então, toda a universidade americana ela é sustentada num critério do endowment, que é um fundo patrimonial, onde você faz a doação do dinheiro, só que aquele dinheiro ele não é gasto, ele é investido. E só o juro do investimento é que vai para a atividade de fim. Então você pereniza. Seja preservado o principal e o lucro o rendimento vai fomentando, ou seja, a longo prazo, visão a longo prazo. Isso, você pereniza o investimento, porque você está sempre dando um dinheiro para aquela causa, porque o principal está sempre gerando juros. Mais juros. Voltamos aos juros aqui. E o juro faz a coisa acontecer. Então, nós estamos criando um endowment aqui. E então você pode investir em educação no Instituto Renovo.
e ele vai montar novas escolas. E se você tiver o dinheiro, ele ele ajuda você a formar a sua escola onde você estiver. De novo, num padrão São Paulo, R$2 milhões de investimento inicial. Pode ser que no interior, em outros lugares, ou com uma infraestrutura melhor, esse preço baixe. Então você vê que educação não é barato. Você tem uma frase muito boa, Paulo, que é o Brasil tem a maior geração, ou pode ter, né, a maior geração empreendedora cristã. Esse é um pouco do papel do Teleeducação, né? Exatamente. Aí entramos no TELA aqui, né? TELA, Instituto TELA, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação. Então, além de formar um acróstico aí bonitinho, ele é uma sequência. E essa sequência tem um princípio por trás. Nós acreditamos que tecnologia é a maior alavanca de enriquecimento da civilização. Toda vez que a tecnologia entra, os custos caem e o acesso democratiza. Então, gente que só uma elite teria acesso àquela riqueza, a tecnologia coloca todo mundo lá dentro. Então, são vários e vários casos ao longo da história, que sempre que há um surto de desenvolvimento tecnológico, há uma prosperidade da civilização, há um crescimento e há uma riqueza. Então, quando você fala que os sumérios e os mesopotâmios eram desenvolvidos, a sociedade prosperou e enriqueceu. E a tecnologia, aí você vai ver que eles tinham conceitos astronômicos, tinham conceitos de construção, as pirâmides do Egito. A tecnologia está ali, né, fazendo as coisas. O Eratóstenes descobriu que a Terra era redonda e calculou que era 40 mil quilômetros de diâmetro, 250 anos de Cristo. Uau! Com geometria. No Egito, lá na Alexandria. Ele era o diretor da Biblioteca de Alexandria. Era uma espécie da tecnologia da época, vamos chamar assim. A Biblioteca de Alexandria era uma das 7 maravilhas do mundo. Eram quase 1 milhão de livros. Acho que era 600 mil, uma coisa assim. Eu fico imaginando o que tinha escrito ali. É uma boa pergunta, né? 1 milhão de livros, mas livro do quê, né? Então, no país que tinha a maior tecnologia, que é o Egito. Então, essa história da civilização antiga, ela se perdeu, porque o problema da civilização é justamente esse. Você tinha esses surtos de tecnologia, mas elas se destruíam. Como eu acabei de dizer, o Império Romano termina, 100 anos depois não tem um rei alfabetizado. Então entra a Idade das Trevas. E aí tem de novo o Renascimento. Que o nome é justamente esse, a Renascença é o Renascimento. E desde então, com a imprensa, que é 1500, 1490, a informação não se perde. Então, a civilização tem 500 anos em que ela experimenta um crescimento tecnológico que só se expande e que só se dissemina. Então, ele aumenta em conhecimento e se alarga. Então, e o último ciclo surto tecnológico de valor é o surto digital. Então, hoje, o mundo digital é uma oportunidade de um empresário que está no interior de qualquer cidade do mundo ter uma multinacional. Uma coisa impossível algum tempo atrás. E acessar também qualquer tipo de conteúdo, né? Em qualquer lugar. Para impulsionar os negócios. Então a internet e o smartphone mudaram a história da civilização. E a produtividade explodiu. Então tecnologia gera riqueza. Essa riqueza ela tem que ter um empreendedorismo, que é a capacidade de pensar como que eu vou multiplicar o meu negócio. Se todo mundo quiser ser funcionário público, você vai ter um Estado agigantado, pagando um dinheiro que não tem compromisso com o resultado, que é a base do funcionário público, né, de você não estar preso ao resultado, para não ter que ser demitido se deu certo ou errado. Então tem uma lógica que faz sentido lá atrás, mas que foi espalhada para tudo e para todos. Então você tem hoje o maior PIB per capita do Brasil é Brasília. Que é de funcionalismo público. Que não produz nada. E a maior capacidade de educação é Brasília. Porque a formação do funcionário público, que tem tempo... entendi. E que ganha mais dinheiro se ele tiver curso... Então ele faz curso para ganhar dinheiro. Que loucura. E não tem aplicação. Não tem resultado prático, né, para a sociedade. Enfim. Então, Brasília é uma das maiores oportunidades que nós temos de empreender. Nós temos um núcleo TELA lá em Brasília. Sim. Se o empreendedor de Brasília começa, ele tem dinheiro e ele tem educação. O que ele tem que ter é uma cabeça de que ele não tem que ter a segurança de um cargo público para ele ganhar dinheiro. Eu conheço vários exemplos aqui, assim, de pessoas que estão aposentadas com 40, 50, 60 mil reais por mês. Uau!
Expressivo. Para pensar isso num brasileiro que está lá no salário mínimo de 1.400. Então, o empreendedorismo, ele tem a capacidade de levantar e enriquecer. É a escala social que a educação promove. E aí, nós estamos com o Tela garantindo que você consiga empreender. Como? Tem uma escola de empreendedorismo cristão. Então, Tela Educação é uma escola de empreendedorismo para que você, que não sabe como começar um negócio, aprenda primeiro que negócio você é bom, quais são os seus valores de empreendedorismo e como que você se estrutura para ter um negócio. E, por último, no A do ação lá, porque é liderança, né, que você tem a capacidade de gestão, e aqui é importante lembrar que eu não tenho nada contra o assalariado. Afinal de contas, para cada empreendedor tem que ter um... Sim, um assalariado. Tem um assalariado, né? Só cacique, né? Tem que ter o índio também ali. Então, e o assalariado vai receber a mais-valia, que é ele dá o tempo dele e recebe o salário dele. Ele não tem nenhum compromisso com o resultado, ele tem uma estabilidade, e essa estabilidade é a razão pela qual ele ganha pouco. Agora, o que não pode é ter uma estabilidade que mata a empresa. Então, CLT hoje no Brasil virou um negócio que é um passivo trabalhista, que é um problema do Brasil diante do mundo. E uma carga fiscal, que é o custo de bancar essa festa do estatismo, que é uma carga fiscal escandinava, né? O Brasil tem uma carga fiscal de acima de 40%, e os nossos países em volta na América Latina têm 17%. Então nós temos um mote que começou com o Bolsonaro, mas que não tem nada a ver com o bolsonarismo, que vai continuar, que é mais Brasil, menos Brasília. Para o bem de Brasília. Nós precisamos ter um Brasil que cresça para sustentar a capacidade de todo mundo produzir e ganhar. Então, tem que empreender. Então, a nossa razão com a tela aqui é, tanto em Brasília quanto no Brasil, transformar a CTPS, que é a carteira de trabalho, em CNPJ. Transformar a DAS, que é o cargo do funcionalismo público, em CNPJ. Corra o risco, mas tenha o retorno. Tem o DAS do pagamento da guia, né? Então, o DAS... Tem o DARF, DAS, né? Ô, Paulo, mas é muito legal isso, né? Que a gente Vou pegar minha carga do celular aqui. Ok, nós estamos nos propondo, né? Junto com outros movimentos também, né? Porque não existe só o Tela, é importante dizer isso. A gente percebe que existem muitos movimentos nesse sentido de fomentar o empreendedorismo, essa cosmovisão ou visão de mundo, mas tem um X da questão aí que é determinante. Assim como você disse lá que há cristãos humanistas, então é importante que aqui, como empreendedor ou como empresário, a gente tem uma visão calibrada de mordomia, né? Então, quem acompanha o podcast do Tela sabe que a gente sempre cita exemplos, mas eu queria te ouvir aqui, né? Então, a gente tem uma audiência do Tela e certamente a ideia é que alcance o Brasil todo aí. Então, fala um pouquinho sobre mordomia, porque entender que eu tenho esse potencial dentro de mim, existe o Brasil favorável para isso, etc. e tal, mas se eu não tiver a visão calibrada, vai dar errado. Ainda que dê certo. Essa é a pior coisa, né? Eu sempre falo isso. O pior é dar errado porque deu certo. Quer dizer, você dá certo, a coisa cresce, e quando cresce dá errado porque você não tem uma governança boa, porque você não tem um propósito muito bom. E aí tem duas palavras importantes, que é vocação e propósito. Vocação, todo mundo sabe, é aquilo que eu sou predestinado para fazer. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou bom, a minha vocação. Como eu falei, eu fiz um teste vocacional com 9, 10 anos de idade e deu engenharia e eu queria ser engenheiro. Só o que eu não entendia é que vocação é um vocábulo latino chamado vocatio, que quer dizer chamado. Chamado, isso mesmo. Então, vocação não é o que eu sou bom. Vocação é um chamado que eu tenho. A vocação é uma voz. Vocatio é voz. É uma voz que eu ouço. Então, quando Deus me chama para um propósito, ele me equipou para aquele propósito. Então, um pedaço da história está dentro de mim porque ele me criou. O outro pedaço é o timing, é o momento em que ele me chama. Então, ninguém sabe a sua vocação quando nasce. Ele sabe a sua vocação quando ele ouve uma voz. Que o Samuel ouviu lá com 13, 14 anos e tinha que alguém dizer para ele, essa voz é Deus e você vai fazer assim. Então, tem que ter alguém te ensinando a empreender a sua vocação. Então, nós temos que descobrir nossa vocação, o nosso chamado, e aí vem o propósito. Porque o chamado tem uma motivação. Então, se eu entender que Deus é a lâmpada do Aladim, é a maneira pela qual eu vou ficar rico, aí eu vou pegar as leis de Deus e as regras do jogo para enriquecer e prosperar. E o que vai acontecer? Vai dar certo. Por quê? Porque Deus é o criador do universo. E se você seguir as regras que ele estabeleceu,
vai dar certo. Então, fiz física. Lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas, inversa do quadrado da distância. Isso quer dizer que quanto for maior a massa, maior a gravitação, maior a força, e quanto mais perto, maior também ao quadrado. Então, ninguém precisa saber isso para saber que se você se jogar de uma janela, você vai cair no chão. Porque a massa da Terra vai atrair a sua massa. Sim. E você vai para o chão. Agora, se você quer construir um foguete, você precisa entender a lei da gravitação. Então, essa lei, ela não exige que você seja crente, que você seja crédulo, que você seja bonzinho, que você seja honesto. Quem entendeu a lei, constrói. Quem construiu, ganhou. Então, quando você entende as leis que Deus fez no universo, você prospera. Mas o propósito não está aí. Então, quando você entende o seu propósito, aí vem a palavra mordomia. Porque você vai entender que Deus fez aquilo com um propósito que é dele. E não faz nenhum sentido, inclusive lógico, que o Criador de todas as coisas tenha feito um mundo para que você, durante 80 anos, seja mais rico. Pura e simplesmente para enriquecer. E aí você morre e acabou. Então, se ele é o dono, é ele que tem o propósito. E na hora que eu sou empoderado, é para cumprir esse propósito. Então eu sou um canal de bênção. E eu tenho que entender, então, por que ele me prosperou e em que sentido. E essa é a palavra mordomia. Então, mordomia, que a gente, na educação princípio, traduziu para mordomia, é stewardship no inglês. Então tem duas palavras para mordomo. O butler é aquele mordomo que está lá com a bandeja e A figura e as clássica, milord. Né? icônica. E quando a gente fala mordomia, a gente pensa em mordomo. É. E não tem nada a ver. Mordomo, stewardship, ele quer dizer com gestão, com administração. Então, o gestor do dinheiro é o mordomo. Então, o CEO de uma empresa é o mordomo dos acionistas. Ele está lá para fazer com que aquela gestão maximize o resultado do acionista. Quem que é o acionista é Deus. Quem que é o mordomo sou eu. Então, a riqueza não é minha. Se eu me apropriar da empresa, eu vou ser punido. Então, quando a Bíblia fala para o homem que enriqueceu, e ele perguntou, que farei? Construirei silos maiores e direi à minha alma, alma, come, bebe e folga. Louco, essa noite pedirão a tua alma e a tua riqueza vai fazer o quê? Então, eu sou amigo do Carlos Mira, do André Mira, que é o pastor hoje da igreja da Batista de Perdiz, ele era o guitarrista do Cássio Barneia. Sim. E a música que explodiu do Cássio Barneia era essa. Tinha uma música, extra. verdade. É isso aí, extra. Extra. E ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Então, quando você enriquece, tem que entender o propósito. Isso aconteceu nos Estados Unidos 150 anos atrás. Foi uma geração que era mais... Os Estados Unidos de 1860, de Abraham Lincoln, era menor que o Brasil de Dom Pedro II. Só que a explosão da produtividade com a reforma industrial lá, Revolução Industrial, que fez o Nordeste americano enriquecer, e o Sul americano, que era escravocrata e agrícola, estava resistindo. Então, até hoje tem um reflexo quando você vê onde está a riqueza lá nos Estados Unidos. Fez com que grandes fortunas se formassem em cima de tecnologia, Revolução Industrial, ferrovias, aço, siderurgia e tudo aquilo que na indústria do agronegócio criou o produto industrial. Então, eu dou sempre esse exemplo de um plantador de milho que vendia o milho. De repente, ele pensou, poxa, eu posso pegar esse milho e eu posso industrializar. Aí ele criou o cornflakes, né, que é o cereal, que é a base da alimentação americana até hoje, ficou milionário. E é Fazendo um trocadilho aí, né? Que é o Kellogg's, né? O que ele era? Ele era cristão. O que ele entendia? Que a riqueza não era dele. O que ele fez? Fundação Kellogg's. Então o dinheiro vai para promover missões e para promover cristianismo, valores cristãos na sociedade. O Brasil pode passar por essa mesma experiência que os Estados Unidos passou há 150 anos atrás. Ou seja, usar a tecnologia e o evangelho, misturar isso com a visão, né? Propósito alinhado e gerar riqueza para a sociedade. É isso mesmo, né? Agora, por que você acha que ainda, né, 2024, o cristão com tanto conhecimento, com tanto acesso à informação, ainda tem dificuldade com esses dois temas, prosperidade e propósito, né? Ou não sabe qual é o propósito da vida dele, ou a visão de prosperidade está, né, desajustada, ou seja, eu já ouvi, Paulo, muitos cristãos dizendo assim, cara, passei muita necessidade, estou trabalhando 12, 14 horas, por que eu não posso desfrutar dessa riqueza, né? E aí você vê que o cara tem dificuldade não só do dízimo, ele tem dificuldade de ajudar um parente que está com dificuldade financeira. Por que ainda hoje, 2024, você acha que tem essa dificuldade? A igreja se furta desse papel de educar ou de estabelecer ou reforçar esses conceitos?
Eu acho que a principal resposta ainda é educação. Então já falamos dela, então só para repisar, se eu não tiver uma visão clara de quem eu sou e para que eu sou, quando der certo vai dar errado, porque eu vou pensar que é meu. E, de novo, você pode enriquecer, você pode perguntar, mas por que Deus permite então que você enriqueça se você tem uma visão equivocada? Por quê? Porque você aprendeu... princípios, né? Você aprendeu a regra. A regra do Então, jogo foi seguida e vai ter o resultado. Eu falei uma coisa, eu sou pastor, né? Pastor de uma igreja. Eu falei isso num domingo, para falar, eu vou escandalizar a turminha aqui. Esse ano nós não vamos falar de dízimo. Nós vamos falar só de oferta. Porque dízimo é uma obrigação do cristão. E é uma lei espiritual. A partir do princípio que nem se tem que falar sobre isso. Eu não quero gastar tempo do culto falando de dízimo. Eu quero que a pessoa que está assistindo a igreja, ela saiba que tem que ser dizimista. O que ela não sabe é onde ela pode ofertar. Então eu vou trazer oportunidades de oferta, porque dízimo é 10%. E aí eu vou voltar naquele meu exemplo. Existem 3 tipos de leis. As leis físicas que eu estudei são as leis materiais, como eu dei o exemplo da gravitação universal. Qualquer um que entender uma lei física, ele vai ter o benefício dela. Sim. Independente de cor, credo, religião e tempo. Existe um segundo nível de lei, que é uma lei social. A lei social está num nível acima da lei física, porque ela fere nosso senso comum. A lei social, ela fala que qualquer comerciante sabe o que é uma lei social. Que se você não encantar o cliente, você perdeu a fidelização dele. Sim. Então é melhor você perder no começo para ganhar no longo prazo. A lei social fala isso. Então, quando você criou os saques, que são o sistema de atendimento ao consumidor, é isso. Eu vou tratar bem esse cara. Você tem aí um computador que entendeu esse propósito. Então, quando quebrou um negócio, te dá um novo. Isso é um prejuízo para a empresa. Há um tempo atrás, o cara falou, escolheu, tirou da loja, azar o seu. Se tiver quebrado, você que não olhou. Seja esperto. Aí era a segunda... horrível, né? Na segunda vez eu não volto naquela loja. Sim, sim. Agora, a lei social, ela fala que você perder no curto prazo é ganhar no longo prazo. E isso é verdade. De novo, o cartão de crédito não te ama, mas ele sabe o seu aniversário. E ele manda uma cartinha, agora um e-mail ou um zap, dizendo feliz aniversário, tem aqui as propostas e tal. E você sabe que aquilo não é sincero, mas funciona, porque ele te encanta. Então, essa lei dá um monte de exemplo aqui. Agora, existe um terceiro nível de lei, que é a lei espiritual. Então, quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, ele está dizendo que se você for fiel e honrar os seus pais, você vai viver mais. E isso não tem um sentido biológico claro. Mas é uma promessa de Deus. Então, se eu honrar meus pais, eu vou viver mais longevo. Isso é provado estatisticamente. A Bíblia fala, trazei todos os dízimos da casa do tesouro e fazei prova de mim. Então, se você dá dízimo, você vai prosperar, independente de você crer em Deus. Forte isso. E eu conheço exemplos de pessoas que... Tem um cara que falou assim, pastor, me diz uma coisa aqui. Você está dizendo que se eu pegar do meu dinheiro aqui e der 10% para a igreja, eu vou ganhar mais? Sim. Eu preciso frequentar a igreja? Não. Então eu vou dar. Eu preciso acreditar em Deus. De causa e efeito apenas. Então eu vou investir. O cara investiu. Investimento, né? Sabe o que aconteceu com ele? De devolver para a sociedade e tal, né? Prosperou. O cara prosperou. Vai para o céu? Não! Por quê? Porque o texto de Malaquias 3 fala que fazei prova de mim se eu não vos abrirei as janelas do céu, que dela adivinha uma abastança tal que vem a maior... Uma bênção tal que adivinha a maior abastança. Então, a bênção financeira é a janela do céu abrindo e você sendo abençoado. Agora, quem diz que você entra pelo céu pela janela? Pelo contrário, João 10 diz que quem entra pela janela não é bem recomendado. É verdade. Que Jesus é a porta. Isso. Então, salvação não tem nada a ver com prosperidade. Então, quando a pessoa usa a lei espiritual a seu favor, ela vai prosperar, mas ela não tem propósito. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que se você entender o propósito na sua vida, ele vai investir em você porque você está investindo nele. Então, quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, ele está dizendo que você, sem merecer, porque o passarinho não merece a comida que ele recebe, mas Deus alimenta o pardal, não vai alimentar você. Então existe um propósito que pode enriquecer. Só que esse propósito só vai enriquecer se você entender. Então, o mundo é dos espertos. Quem entender as leis espirituais vai ficar rico. E tem um monte de livro de ajuda para te ajudar aí. Agora, se você quer entender o que Deus quer da sua vida, você, além de ser rico, vai ser feliz. E aí é toda a diferença. Fala bastante de propósito, né? E o propósito do Tela como instituto nisso tudo, de fomentar
esse movimento de empresários? Conta um pouquinho aí da sua visão como presidente do Instituto Tela. Então, eu falei de um conceito que é a nossa visão, né? Nós estamos num lugar abençoado por Deus, nós temos um momento único no Brasil. O Brasil é um celeiro de missionários e empreendedores. Esses missionários, cada vez mais, serão cada vez menos tempo integral para falar de missões, porque os países que estão sendo evangelizados não querem receber um missionário para falar para um muçulmano de cristianismo, para falar para um hindu de cristianismo, para falar de um xamanista, shintoísta, budista, e aí vai, de cristianismo. Agora, eles estão abertos para receberem empresários, negociantes. É o exemplo da China, né? A China tem crescido o evangelho lá exatamente por conta do mercado de trabalho, né? Não é um dos melhores exemplos, porque a China ela é bem rígida no controle, mas ela entendeu que ela tem que atender o cliente dela que está... A China, agora eu não sei estatística, mas 10 anos atrás, quando eu fiz a conta lá, 70% do PIB da China é exportação. Então ela precisa agradar os países que ela está exportando. Para você ter uma ideia, naquela época o Brasil era 17%. Então nós somos um país bem mais fechado aqui. Sim. E bem mais dentro do mercado interno. Tem uma expansão de crescimento muito grande, e essa expansão é business as mission. Então o conceito de missões através dos negócios está explodindo. O Tela está preparando esse empreendedor para duas coisas. Ele pode ser o empreendedor missionário que vai, e vai fazer uma pastelaria, uma padaria, uma escola de inglês, escola de futebol. Chamaria ele do bivocacionado, é isso? O bivocacionado. Tá. Que ele vai através... Não é nem o bivocacionado. Vamos pegar o missionário mesmo. Se ele vai lá simplesmente com a Bíblia na mão, ele tem pouca percepção de valor. Se ele vai como médico, tem porta aberta. Sim. Se ele vai como educador, porta semi-aberta. Se ele vai como empresário... Aí escancarado, porta e janela aberta. Tá fazendo dinheiro. Tá gerando riqueza, é verdade. Então Abençoando, né? Business as Mission é o futuro de missões no mundo. Né? Ano que vem não, esse ano, em setembro, vai ter o encontro de Lausanne. A cada 10 anos tem um mega encontro desde 74. O tema desse ano é Marketplace. Por quê? Porque o mercado é o maior impulsionador de evangelização hoje no mundo. E o digital, a tecnologia está empurrando esse negócio por trás. Então, hoje eu posso ter um negócio aqui no Brasil que seja global e eu estou fazendo missões com ele. Então, o Tela tem o propósito de cristalizar isso. Então, ele funciona em 3 níveis. Primeiro nível, a gente já falou, teleeducação. Você que é um jovem e não sabe bem como fazer, entra aí no nosso site, telanegociosdemissões.com.br, e você vai ter acesso à nossa escola de empreendedores. Gente online e também presencial, online gravado e presencial, que vai te explicar como montar um negócio, como ter uma visão de negócio. Segundo passo, eu tenho que montar o meu negócio e saber como é que ele cresce. Então eu tenho que ter alguém que já está lá dentro para me explicar como é que é o dia a dia do fluxo de caixa. Então nós temos núcleos do Tela pelo Brasil, hoje deve ter mais de 15, nem eu sei a conta certa hoje. Está prosperando. Está crescendo rápido, 2020 é um crescimento muito grande. Então nas principais capitais do Brasil, no interior de São Paulo, já está crescendo o núcleo de Tela aqui. O Eduardo aqui é o líder do grupo do núcleo aqui de São Paulo. Então são reuniões mensais em que você encontra pessoas que estão no mesmo lead, que estão no mesmo problema, e estão tentando entender como é que eles prosperam. Então não apenas o networking, de você ser fornecedor e cliente de alguém, como você ter a expertise daquele que já passou, te ensinando como é que você vai fazer. Que é o nosso hot seat lá. Sim. Então só para organizar aqui a informação, você que é de São Paulo, é convidado, outros estados também pode procurar o seu núcleo. A gente tem 2 tipos de encontro, né? Pelo menos 2 tipos, ou na verdade 3, né? O encontro aberto, onde você pode levar convidados, né? E a gente faz traz sempre um tema bem relevante para poder discutir e ali ter aquele congraçamento. O fechado aí é só para associados, um grupo menor, onde você vai ter uma mentoria, um modelo de hot seat, e quinzenalmente a gente tem um encontro online, aí é geral, né, Paulo? Aí é Brasil, onde a gente traz sempre um convidado, ou alguém mesmo um associado do Tela para falar de uma experiência pessoal, né, acerca de um testemunho de negócio ou também de um skill aí que pode agregar valor. Mas, voltando então, Paulo, uma coisa que também a gente, só para acrescentar aqui, uma coisa que a gente ouve bastante no Núcleo São Paulo é puxa, eu me sentia sozinho. Então a importância também de gerar a comunidade, né, que você também está gerando um mercado, por assim dizer, né? E esse mercado, ele tem que ser... Mercado, ele é liquidez.
Só tem um mercado. Então, nós temos que criar isso no conceito Brasil e no conceito mundo. Então, o Núcleo São Paulo, ele pode abençoar e ser abençoado pelo Núcleo de Belém, Recife, Brasília, Curitiba. Então, essa integração gera mercado. Sim. Então, esse é o segundo nível do Tela, de você se viabilizar e entender. E o terceiro nível é o nível da mordomia, da ação, que é o legado. Então, eu já sou uma empresa grande, eu já tenho a minha estabilidade. Para que eu estou aqui? E toda empresa que é grande pensa nisso, pensa na cultura, pensa na perpetuidade e como ela vai chegar lá. Então, na maneira de chegar é o legado. E esse legado ele tem que ser pensando em Deus. Então, aí vem o endowment, aí vem o dinheiro que vai investir e qualquer grande empresa no mundo pensa legado. O Brasil também pode entrar nesse mesmo padrão aí. Então, o Tela faz isso dessas maneiras todas. Nós temos, além dos núcleos da escola, também viagens de negócio. Então, fizemos ano passado uma para Israel, que agora está mais fechado ali para fazer a viagem agora. Mas vamos fazer uma em junho para a Europa, falando da reforma e da inovação. Olha aí a reforma de novo. E a educação, né? Provavelmente todo aquele acontecimento ali, o que gerou de impacto no mundo dos negócios. A inovação. Então, nós vamos fazer os caminhos da reforma e da inovação na Alemanha e na Suíça. Então, a viagem são 2 semanas focadas nos lugares onde Lutero começou e Calvino também começou. Então, pega a Alemanha e a Suíça e os centros de inovação e tecnologia que tem hoje lá com negócio para o Brasil. Berlim, Genebra, Zurique, Munique, que são, aí é business, né? Então, a gente vai usar essa integração de business e o entendimento do que Deus fez lá 500 anos atrás. Muito bom, a gente está caminhando para o final. Eu prometi aqui algumas previsões para 2024. Então a gente queria ouvir de você, Paulo, qual que é a sua visão aí, né? Da leitura, melhor dizendo, do cenário macroeconômico e de oportunidades também. Eu falei isso na nossa reunião final de ano aqui. Eu tenho uma frase que todo mundo já me ouviu falar, que é para estar no lugar certo, na hora certa, é para chegar antes. Boa. Então, o empreendedor tem que entender qual que é o lugar certo. Eu estou falando que o Brasil é um lugar certo. Então, você tem que saber que você está no lugar certo. E que a hora certa, ela vem, ela não está. Então, esse timing é tudo no negócio. O que eu tenho que fazer para poder estar no lugar certo na hora certa? E quanto tempo eu tenho que esperar, né? Então, indo direto ao assunto aqui, se você entender o Brasil como timing, tem muita coisa que não aconteceu ainda aqui. O Brasil ele tem como grandes potenciais a indústria agrícola, né, o agronegócio. Nós somos um país essencialmente agrícola que está se industrializando. A produtividade brasileira ela está hoje com de 80 milhões de toneladas de grãos para 300 e tantos milhões em 20 anos, 25 anos. Sendo que a terra, então você teve lá de 80 para 300, você 3 vezes e meia a produção, e o aumento de terra não chegou a 30%. Então a produtividade cresceu muito. E com essa produtividade vem o agronegócio. Então a agroindústria está lá. Qualquer coisa que seja indústria ligada ao agro, o Brasil tem entrada no mundo. É o nosso forte. Então se você trabalha alguma coisa no sistema que está em volta, no ecossistema do agronegócio, isso vai crescer cada vez mais. O Brasil voltou a ter um desempenho, e eu falei isso há 2 anos atrás, tinha muito crente aí com medo do governo Lula, mas o governo Lula não vai ser ruim, não. Primeiro porque tem uma inércia que estava plantada. Da ideologia, que é outro fórum, né? Mas falando de como funciona Economia. A economia olha para o resultado e para o desempenho. Ela não olha para a ideologia. Sim. O problema é que a ideologia, no médio e longo prazo, ela gera não resultado e não desempenho, ou muito resultado e muito desempenho. Então, uma economia liberal de economia, uma visão liberal da economia, ela gera prosperidade. Isso não é uma questão, não estou aqui partidarizando nada. Estou dizendo que, olhando para a história das nações, você vê que países que aplicaram uma economia liberal multiplicaram a riqueza. Só que a economia liberal, ela não distribui. Então, ela concentra a riqueza. Então, ela produz mais e concentra. E países que têm uma política social ou socialista, distribui a riqueza. Então, nós temos que ter, no ideal, um ciclo que você aumenta o bolo, distribui. Aumenta o bolo, distribui. Deveria ser o ideal. O problema é que o Brasil está hoje querendo distribuir o que não produziu. Então, esse é o nosso grande risco aqui. E da América Latina, de passagem. Então, nós entrando aqui no Outlook 2024...
Esse crescimento do Brasil, ele é grande em agronegócio, ele é grande em energia, que nós somos produtores de energia, seja petróleo, seja solar. Né? O dia mais quente da Inglaterra é pior do que o dia menos quente do Nordeste. Ou seja, uma super oportunidade para a gente aqui. Muita energia. Eólica. Então, investir nessas áreas, que são coisas que a tecnologia está mudando rapidamente. Hoje você pode ter energia solar e vender a sua energia para o grid. Então, não apenas você economiza a sua conta da casa, como você faz dinheiro com isso. Então, esse negócio está desenvolvendo com uma velocidade incrível. O mundo está tokenizando, está digitalizando. A moeda digital chegou. O Brasil, daqui a 5 anos, vai estar totalmente digital. Na moeda e nos negócios. Isso vai abrir uma capacidade de crédito e não crédito totalmente diferente do que nós temos hoje. E o papel de um banco, de uma corretora, de uma indústria financeira, vai mudar drasticamente. Então, a tokenização é uma transformação de sociedade. Tem gente que vai enriquecer muito com isso. Tem gente que vai enriquecer com o consumo, que são os serviços, porque nós somos o quinto, agora sexto maior mercado. Maior mercado não, maior população. Nós somos o terceiro ou quarto maior mercado, quando você pensa em poder de consumo. E o Brasil hoje, de novo, está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, olhando isso, você tem um outlook de que o mundo está numa crise e o Brasil está melhor do que o mundo em termos de crise. Aqui não tem guerra, aqui não tem um problema de boicote e de guerra comercial, né? Guerra comercial, isso. E aqui tem um crescimento de geração de riqueza que vem desse que eu acabei de falar, da matéria-prima que nós temos aqui. Então, o Brasil ele tem um lugar melhor no mundo. O que nós não somos é o que a gente chama de investment grade. Então, o dinheiro tem piscinas. O dinheiro que está nos países que são grau de investimento, ele não vem para o Brasil. E o Brasil está a 2 ratings de investment grade. Então, teve agora mesmo, com a reforma fiscal aprovada, subiu 1 grau. Então, numa das, que é uma das famosas aí, o Brasil é triplo B menos. Mas ainda está um step abaixo daquilo que seria o ideal. Se ele tiver essa subida, vai entrar muito dinheiro. Independente disso, a nossa balança comercial foi um recorde. Deu 90 e tantos bi de superávit. Então, quando você pensa em câmbio, o dólar não tem nenhuma razão para crescer. Então, o outlook para 2024 é um dólar estável, até para baixo. O que pode mudar isso é uma crise institucional global, que vai ter um flight para o dólar mesmo, e o real sofre, mas isso não está no horizonte. O dólar tem uma atratividade de capital estrangeiro direto, que continua entrando aqui. O dólar tem uma atratividade de dinheiro de mercado de capitais, que é bolsa, essas coisas. Então tem que ter mais dólar entrando, por várias razões, do que saindo. Então o dólar vai ficar estável. A única coisa é a volatilidade política desse dólar aí, que nesse momento está favorável ao Brasil. A inflação está sob controle há muito tempo. E nós estamos andando no bônus de que o juro vai cair, porque a inflação está sob controle. O juro brasileiro é muito alto, tem muito espaço para cair. Teve uma queda de braço com o governo, mas hoje tem todos os fundamentos técnicos para continuar uma queda de juro. Quando cai o juro, o custo-oportunidade diminui, então você tem um investimento maior na economia. Então, isso deve continuar acontecendo no Brasil. Então, você tem dólar e inflação de uma maneira controlada e, portanto, o juro baixando. Esse tripé é um ciclo virtuoso difícil de acontecer. Que se juntou agora. Que está, de novo, sendo um ciclo virtuoso, como foi no começo do governo Bolsonaro, que tinha uma Selic de 2%, longe, hoje ainda estamos em 2 dígitos, e um dólar que, no final do governo Dilma, estava em 60. Que diferença do governo Bolsonaro, que você teve a pandemia ali, que dificultou muito movimento, né? Aqui não, aqui a gente tem um horizonte favorável. Você não tem mais um choque inflacionário de demanda, de oferta. A oferta desarranjou o mundo. Tem vários livros interessantes, um deles fala sobre isso, que é os efeitos da inflação no mundo. O mundo entrou numa escala inflacionária por causa da Covid, porque deu um choque de oferta. Ou seja, os preços sobem quando todo mundo quer comprar alguma coisa, então o preço sobe. Isso é inflação de demanda, que é o que todo mundo conhece. E a política monetária ela é boa para isso. Você aumenta o juro, tira a gana do cara comprar, porque fica mais interessante de investir. Então, arrefece a economia. Mas o problema do mundo foi um choque de oferta, ou seja, desarranjou a linha supply chain. Você não tinha o produto, a matéria-prima, então você queria ter o pessoal querendo comprar o produto e não tinha um produto para entregar. Aí o preço subiu. E essa crise foi sendo aos poucos resolvida. E isso é bom para o Brasil. Então, o que a China era antes da pandemia,
Agora um pedaço vem para países como o Brasil. Porque ninguém quer confiar novamente num negócio que está lá e que deu o que deu. Então, o final dessa história é positivo para a gente. Então, o outlook para 2024 ele não é ruim, não. A única coisa que precisa sempre lembrar é que o nosso governo não está produzindo... Verdade seja dita, fez 2 grandes coisas que a gente não esperava, que estão dando esses efeitos positivos, que é um compromisso com déficit zero no orçamento, que foi a Forceps, palmas para o Haddad, que contra o partido e contra a máquina empurrou esse negócio, e a reforma fiscal, palmas para o Bernardo Api, que inclusive é um amigo, que trabalhou um monte para esse negócio acontecer, não é como se esperava, um monte de coisa, mas o resultado positivo somatório é avanço. Coisas que não se esperava até de um governo como o PT. Ele fez. Agora, todo o resto está apontando para um Estado maior, para gastos maiores com funcionalismo público e o que gera menos produtividade. Então, o médio e longo prazo dessa história é uma morte anunciada. E é uma frase do Roberto Campos, que é o avô do nosso presidente do Banco Central, e ele falou isso. Ele falou, o problema não é ter uma lei forte. O problema é não ter uma carne fraca. Pessoas. Boa frase. Muito bom, muito bom. Bom, e por fim, Paulo, como cristãos, buscar em Deus uma visão calibrada e, se preciso for, tem promessa de sonhos, de muita coisa que Deus pode dar para que a gente possa enxergar caminhos e não ficar autocomiseração, chorando ou lendo notícia de jornal. É um atestado de óbito, né? Ou um retrovisor, como você sempre diz. Eu só queria lembrar aqui que eu falei para o grupo lá, se você tem um negócio, pense em internacionalizar o seu negócio. Para não depender desses humores aqui, latino-americanos inclusive. Pense claramente se você não tem uma maneira que hoje a tecnologia permite. Digitalização, né? De ser internacional, de ancorar isso na exportação. Porque isso traz uma estabilidade muito maior do que você imagina. E a outra coisa pense no seu negócio, no propósito que Deus tem com ele. E faça esse propósito com Deus. Porque aí, se você estiver fazendo um negócio de Deus, é ele que é o teu sócio. É ele que vai fazer a coisa prosperar. E aí vale o que a Bíblia fala, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aí eu não estou na estatística, eu estou no propósito. Não vai acontecer comigo, porque Deus está comigo. Né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não quer dizer que nós estamos com Deus referenciando aquilo que eu quero. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar os vossos deleites. Pede certo que você vai ter Deus do seu lado. Então, te estimulo em 2024 a ser mais produtivo, a ser mais global e a pensar no propósito. Cabeça e coração alinhado à mordomia também, né? Muito bem. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Faltou aqui alguns pontos para a gente abordar, mas sempre é uma oportunidade para a gente estender essa conversa para uma outra oportunidade. Muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente. E eu sempre lembro que ter lucro, ou melhor, êxito nos negócios é muito mais do que ter lucro financeiro, né, Paulo? É impactar vidas e servir ao Senhor. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.